pessoal, hoje eu vou falar sobre o Código Penal, porque surgiram algumas dúvidas e o pessoal pediu para que eu fizesse um texto sobre o que é a parte geral e o que é a parte especial do Código. O nosso Código Penal ele é bem antigo, ele é uma lei de 1940, na verdade um decreto-lei, e ele começou a valer lá no tempo de Getúlio Vargas, e ele é composto por duas partes. É bem fácil de entender o conceito aqui do Código Penal. São duas partes. A primeira parte vai do artigo 1º ao artigo 120. A segunda vai do artigo 121 e vai até o artigo 361. Qual a diferença, então? Qual a diferença da parte geral para a parte especial? A parte geral ela vai definir algumas regras, enquanto a parte especial do código ela vai definir crimes. Basicamente é essa a diferença. Nessa primeira parte chamada geral, por que esse nome geral? Porque ela vai ser aplicada para todos os crimes dessa segunda parte, que ela é especial por especificar os crimes. Se a gente entender assim, fica fácil. A parte geral é aplicada para todos os crimes. Não há uma importância, tá certo? Não é porque o artigo 121 ele é menos importante que o artigo 1º, não é isso. O que muda aqui são os critérios. Nessa primeira parte, então, vão haver conceitos, vão haver compreensões gerais sobre algumas matérias, como, por exemplo, aplicação da lei penal, alguns conceitos e regras sobre crime, sobre imputabilidade penal, se alguém pode ou não responder por um crime, sobre o concurso de pessoas, ou seja, quando duas ou mais pessoas cometem crimes, sobre as penas, sobre a medida de segurança, aquela pessoa que é considerada louca, então ela tem que responder de uma forma diferente, ela não está no seu juízo perfeito, também é definido aqui nessa parte geral do código. E também é definido nessa parte geral um pouquinho sobre ação penal e, por fim, a extinção da punibilidade, que seria quando vai acabar a punibilidade, não vai ser mais punido o sujeito, a extinção dessa punibilidade. Então, essa primeira parte que nós estamos conversando aqui é a geral do código, do artigo 1 ao 120. E essa segunda parte é a parte especial. A parte especial, ela define o conceito do crime, fala o que é esse crime e qual a pena. Um exemplo, artigo 121, ele vai definir o crime de homicídio, tá certo? Definir o crime de homicídio e vai falar que a pena dele é de 6 a 20 anos e depois vai definir o homicídio qualificado, depois vai definindo cada circunstânciazinha dentro desse crime. A diferença basicamente é essa. Nessa primeira parte nós vamos ter as regras e na segunda parte nós vamos ter os conceitos de crime. O artigo 359-H define o último crime do Código Penal. O artigo 360 e 361, eles são as disposições finais, tá? Então os crimes mesmo estão definidos do artigo 121 até o artigo 359-H. Aí você pode estar com uma pequena dúvida assim, então por que existem algumas leis que definem crimes, leis que são totalmente espalhadas, como a lei de drogas, o Código de Trânsito e assim por diante? Porque, pessoal, esse código ele tem mais de 70 anos e mudanças precisam ser feitas quando um código fica tão obsoleto, tão velho, na verdade, né? Então, algumas outras leis vêm fazendo compêndio de normas e trazendo mini-códigos sobre matérias específicas, como, por exemplo, a lei de drogas. Então, o crime de tráfico de drogas, ele não vai estar presente dentro do nosso código. O tráfico de drogas, ele está numa lei que a gente chama de lei penal especial ou extravagante. Ele traz conceitos sobre os crimes que não estão dentro do Código Penal. Por exemplo, a lei de tráfico de drogas. Um outro exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro, que traz alguns crimes, como dirigir embriagado, assim por diante. Nós temos algumas leis ainda que definem regras, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha,
que ela é muito conhecida. Ela traz algumas regras sobre os crimes que são definidos lá no artigo 129, que é a lesão corporal, e alguns outros artigos, crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, e assim por diante. Nós temos a lei dos crimes hediondos, que também foi feita para agravar um pouco a situação dos condenados que cometem crimes mais graves, e assim por diante. Então é bem fácil de entender essa questão aqui, não vou me estender muito com isso, é só para ter uma visão geral mesmo, só para lembrar que o código ele é de 1940, ele é dividido em parte geral e parte especial. Na parte geral estão as regras e na parte especial estão os crimes propriamente dito. Muito obrigado e até a próxima.